O meu caso ocorreu em 1987, quando eu tinha 19 anos. Uma noite, eu acordei com meu padrasto atirando e disparando contra minha mãe. Ele morava com a gente já fazia uns 13 anos e matou a minha mãe com um tiro na nuca. Depois, atirou na minha irmãzinha, que tinha 15 anos. Ela morreu segurando na minha mão. Éramos 4 irmãos, eu, meu irmão de 11, a minha irmã de 15 e meu irmão de 16. Depois de matar a minha mãe e minha irmã, ele atirou no meu irmão. Nós morávamos no sobrado. A minha reação foi abrir a janela e gritar por socorro. Mas como não aparecia ninguém, eu pensei em pular a janela. Foi quando meu irmão falou que não estava conseguindo mexer as pernas. Então eu voltei e não pulei. E perguntava para o meu padrasto por que ele estava fazendo aquilo. Naquela noite não havia tido briga, não havia tido nada. Mas ele continuou atirando. Então, para que ele não atirasse mais no meu irmão, eu tentei fechar a porta do quarto. Ele estava no corredor. Meu irmãozinho menor estava também do lado de fora do quarto. E gritei para ele correr. Ainda sobrou uma fresta na porta. Meu padrasto, então, recarregou a arma e descarregou em mim. Eu tenho um tiro na mão, porque eu segurei a arma. E o meu último tiro que eu me lembro de ter levado foi na perna, porque eu gritei e caí. Meu irmão ainda falou que era para mim me fingir de morta, que ele poderia atirar na nossa cabeça. Eu deitei com a cabeça perto do meu irmão, e meu padrasto foi tomar banho. Meu irmão mais novo já tinha fugido. Meu padrasto foi atrás dele, mas o meu vizinho o escondeu. Hoje a gente não tem mais notícia do meu padrasto. Meu irmão ficou paraplégico e morreu 2 meses depois. Meu pai biológico também entrou numa depressão muito grande e morreu 1 mês depois do meu irmão. Ficamos eu e meu irmãozinho na luta. Eu fiquei sem andar quase 2 anos. Fiquei com sequelas graves, mas quase não tenho sensibilidade na minha perna esquerda do joelho para baixo. Eu sinto muitas dores desde então. Eu desenvolvi um quadro de depressão muito forte e agora, em 2008, fui diagnosticada de sarcoidose, uma doença autoimune rara. Alguns médicos dizem que é de fundo emocional, outros dizem que é genética. Isso fez com que meu corpo piorasse. Engordei 40 quilos. Hoje eu uso ortose, uso bengala. Acho inclusive que é muito importante falar sobre esses desdobramentos da violência doméstica. O momento é horrível, mas o desdobramento desse momento é muito pior. A dor é muito pior. A percepção de mundo fica muito diferente e precisa ter muito cuidado com isso, para que a gente consiga aprender a lidar com a situação. Fiz isso comigo foi minha mãe. Ela não gostava de mim porque a minha irmã era branca e eu era preta. Eu tinha 6 anos de idade. Esse racismo começou porque ela não acreditou em mim. Uma pessoa me estuprou e eu fui falar para ela. Quando ainda não havia acontecido nada comigo, ela era uma pessoa. Depois que aconteceu isso, ela começou a dizer que eu não era filha dela. Dizia que ela não tinha uma filha preta, nem filha prostituta. Minha mãe era negra, mas tinha o cabelo liso. Era tipo índio. Meu pai que era bem pretão mesmo. O meu sofrimento, então, começou a partir disso. Ela me dava banho de escova. Ela dizia que passando a escova em mim no banho, talvez minha pele ficasse mais clara. E era uma coisa que eu achava que era verdade. Eu era pequena e pensava, eu vou tirar essa coisa preta de mim. E era minha pele. Cheguei a me pintar de tinta, dessa de pintar casa, para ver se eu ficava branca. Fui parar no hospital. Meu sofrimento só terminou quando eu tinha 11 anos. Foi quando a minha mãe morreu. Para você ter uma ideia, meu nome não era Darlene, meu nome era Marta. Eu mudei até meu nome depois que ela morreu, quando eu tinha 15 anos, achando que eu ia mudar, que eu ia ser uma pessoa feliz. Eu ainda não tinha sido registrada, e quando meu padrinho me levou para ser registrada, escolhi o nome de uma atriz, Darlene Glória. Eu achei que mudando meu nome, eu ia apagar o meu passado. Coisa que não aconteceu. Eu só fui viver um pouco em paz depois que eu conheci a casa de apoio, vítimas de violência. Até então eu tinha ficado de um jeito que não gostava de pessoas pretas. Eu achava que todas as pessoas pretas eram ruins. Eu não me aproximava. Eu só queria ser amiga de pessoas brancas e loiras. Mas então me deparei com as funcionárias da casa, que não são nada brancas também. E aprendi que as pessoas pretas também têm amor no coração. Agora eu faço rap, eu canto.
Descobri que a gente pode ser o que a gente quer. Eu sempre gostei de cantar e resolvi ser cantora. Eu pego a minha vida e transformo em música. Quando eu não consigo transformar em música, eu faço poesia. Ajuda a aliviar a dor, alivia o sofrimento. Se eu fosse uma pessoa estudada e pudesse pegar o microfone, falaria para todo mundo que sempre existe uma saída. Hoje eu digo, apesar de todo o sofrimento, eu sou feliz. 48% das mulheres agredidas declaram que a violência acontece em sua própria residência. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em seus relacionamentos. 56% dos homens admitem que já cometeram alguma dessas formas de agressão. Xingou, empurrou, agrediu com palavras, deu tapa, deu soco, impediu de sair de casa, obrigou a ter relação sexual. 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressões semanais ou diariamente. Mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens, com que as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo, com os atuais ou com ex-companheiros. 98% da população brasileira já ouviu falar na Lei Maria da Penha e 70% consideram que a mulher sofre violência dentro de casa do que nos espaços públicos no Brasil. Não deixe isso acontecer com você. Denuncie. Ligue 180.